Então eu quero que você abra a sua Bíblia, porque vamos começar já lendo o texto de cara logo. 1 Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Pode colocar o tema na tela. Desculpa, ainda vai colocar o texto, tudo bem. Pode colocar o texto, desculpe. Que geralmente põe o texto e depois entra o tema. Então, 1 Pedro, porque é carta, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Muito feliz de poder mais uma vez ser um instrumento nas mãos de Deus, aqui na plataforma da Lifehouse Orlando, debaixo da autorização do pastor Léo. É muito bom, é uma honra sempre pregar a palavra, o evangelho, e eu me sinto muito honrado por isso. Eu tinha 18 anos de idade, hoje tenho 47, quando eu vi um pregador pela primeira vez pregar que me encantou. Eu já estava na igreja há algum tempo, mas eu ouvi o pregador pregar com uns 18 anos em média. Aí eu olhei e falei assim, Deus, eu não sei se eu consigo um dia pregar alguma coisa, não sei. E aí a gente vai amadurecendo, vai crescendo, Deus vai construindo isso na nossa história, né? Então, é uma trajetória, não é uma coisa da noite para o dia. A gente vem desenvolvendo, à medida que os anos passam, a gente vai desenvolvendo, aprendendo mais, crescendo, conhecendo. E vamos em frente. Eu sou muito feliz por poder ser um instrumento nas mãos de Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, assim, sejam sóbrios, sejam alertas e vigiem. O diabo, por que eu escolhi esse tema? Porque nós não podemos nos isentar de nenhum tema da Bíblia. Nós não podemos nos isentar de nenhum tema da Bíblia. A palavra de Deus ela é repleta de vários temas. Família, céu, inferno, pecado, santificação, justificação, salvação. A Bíblia tem um assunto do relacionamento, a Bíblia tem um assunto do casamento, tem um assunto da criação dos filhos, das futuras gerações. A Bíblia tem um assunto da maldição, a Bíblia tem um assunto da vida eterna, do início da criação, da ordem de Deus, haja luz e houve luz. E a Bíblia também tem um assunto do diabo. E assim, nós não podemos fugir de um assunto que precisa ser ensinado. Por que ele tem que ser ensinado? Porque toda vez que você encontrar a expressão diabo na Bíblia, em primeiro lugar você está lidando com o adversário. O adversário da igreja direto é o próprio diabo. E você prestou atenção como é que Pedro ele abre o texto, diz assim, estejam alertas e vigiem. Em outras traduções diz, sejam sóbrios e vigiem. A sobriedade é requerida para esse assunto. Por isso Pedro já começa o texto dizendo, querido, tem que ter sobriedade para esse assunto. Não é um assunto emocional para a gente pregar uma mensagem, todo mundo diz, glória a Deus, aleluia, chorar. Não. É um assunto para a gente pensar. Para a gente ter sobriedade e depois da sobriedade, do conhecimento, vigiar. Porque uma coisa, Henrique, é quando a gente não tem conhecimento. A gente até pode optar, acionar a ignorância, porque não tem conhecimento. Mas a partir do momento que você recebe conhecimento, você não dá para optar mais pela ignorância. Você agora é detentor do conhecimento. E quem tem conhecimento precisa se tornar mais vigilante com aquilo que conheceu. Por exemplo, você, depois que chega a uma determinada fase da vida, Edson, você já sabe que alguns comportamentos, alguns hábitos, eles não são adequados. A gente aprende que determinados hábitos da vida já não são mais adequados. Se a gente continuar com esses hábitos, nós vamos ter prejuízo, seja da saúde, seja da família, seja da sociedade, da minha comunidade. Então, depois que eu absorvo o conhecimento, eu preciso vigiar, usar da sobriedade e vigiar, porque agora eu já não posso mais isentar, dizer assim, eu não sabia, porque agora sabe. Então, o assunto do diabo na Bíblia é um assunto que requer, por isso Pedro, ele abre rasgando assim, estejam alertas e vigiem. Ele requer alerta, sobriedade e vigilância. Ok? Ok, vamos lá. Então, o texto continuando diz, o diabo, o inimigo de vocês, o inimigo de quem? De vocês. Então, assim, é um inimigo muito particular.
ele é um inimigo da igreja. Ó. Mas quando Pedro está escrevendo, ele também está se referindo ao âmbito pessoal. O inimigo de vocês. Ele podia dizer assim, é o inimigo da igreja. Mas ele está dizendo, não, é o inimigo de vocês. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, bom, você precisa entender que ele não é apenas o inimigo do global, do conjunto, do todo. Ele é o inimigo também individual. Então ele ataca a igreja, mas ele também ataca você e a mim. E ele sabe o que está fazendo. Por quê? Porque quando ele ataca a mim pessoalmente, ele afeta a igreja. Quando afetado, eu contamino a igreja. Eu estava conversando com o pastor Décio, que sempre é muito carinhoso e querido em conversar. Aí ele falou assim, Jane, quando aqui, vou te contar do tomate. Bota tomate lá, foi dono de mercado, sabe, tem conhecimento dessas coisas todas. Você bota tomate, se você é um tomate podre no meio de um monte de tomate ali, o tomate podre contamina tudo ali, estraga tudo. Pois é, o diabo sabe que se ele atacar individualmente um tomate aqui, os outros vão apodrecer. Então por isso o assunto requer o quê? Vigilância. Aí você pode pensar assim, mas aí, peraí, é tão pesado isso, quer dizer, se um ataca todo mundo, sim, porque se você não entender a importância espiritual desse assunto, você vai navegar e trafegar como se nada estivesse acontecendo, mas por trás dos bastidores, da cortina espiritual que existe uma coisa acontecendo que você não está vendo. Então, vigilância. Ok, e o texto continua. Ele anda ao redor como leão. Ele anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então Pedro muito experimentado com Jesus, Pedro foi chamado até de diabo, para você ter uma ideia. E esse mesmo Pedro que foi chamado de diabo, por que ele foi chamado de diabo? Por que ele tem autorização para falar o que ele está falando? Eu já vi muita gente que fala, mas não tem autorização para falar. Fala, mas não tem o testemunho próprio para falar. Fala, mas não tem a capacitação para falar. Pedro, nesse assunto, ele tem muito para falar. Por que ele tem muito para falar? Porque quando ele se opõe ao projeto de Deus para Jesus, eu até falei ontem aqui sobre início e fim, no projeto de Jesus, lá no meio de suportar, ele sabia que teria que ir para a cruz e teria que morrer. Porque Jesus, gente, olha só, deixa eu falar para você, o nosso Salvador, ele não nasceu para ter família igual a gente tem. Não nasceu. Na terra, não. Ele hoje tem a maior família do universo, somos nós. Porque ele foi a semente plantada por Deus para gerar família. Agora, escute. Na verdade, Jesus nasceu com um único objetivo só. Era um propósito só na vida dele. Só um. E quem descobriu esse propósito? De cara descobriu. João Batista. Quando vai batizar ele, fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista estava dizendo? João Batista já tinha discernido quem era Jesus. Esse veio só para morrer. O objetivo de Jesus era morrer. Por quê? Porque ele sabia que se não morresse, o sangue não vertia, o sacrifício não era colocado no altar, o cordeiro não teria valor e a salvação não chegaria para a humanidade. Então, o único objetivo de Jesus, o que você vai fazer? Um anjo perguntando para Jesus, lá no céu, antes dele descer. Estou dando exemplo, isso não está na Bíblia, mas segundo o Evangelho de Alexandre, capítulo 3, como diz o pastor Leonardo, capítulo, ele tem essas coisas, não, beleza. Aí eu faço coisa, bom, segundo este Evangelho, que é anátema, não é da Bíblia, é anátema, não está participante dos livros, né, que são considerados canônicos. Bom, segundo essa invenção aqui, essa imaginação, o anjo chega para Jesus e fala assim, Jesus, filho de Deus, que está sentado à destra do Pai, você vai fazer o que lá na terra? Se é, na minha ideia aqui, né, ele responder assim, eu vou morrer. Você vai o quê? Vou morrer, vou para morrer. Ele só veio para morrer. Porque se não houvesse morte, se Jesus Cristo não morresse e não ressuscitasse dentre os mortos, diz a Bíblia, vã seria a nossa fé. Então ele tinha que morrer, esse era o objetivo dele. Então para de ser, Jesus, mas Jesus, que pena de Jesus, não teve nenhuma família, não teve um filhinho, né, que ele teve. Não era para ter, ele tinha que morrer. Ok, então, por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro, ele andou com Jesus, ele tinha
autorização, porque viu Jesus fazendo o que tinha que fazer, e na hora que Jesus revela o projeto do Pai para ele, que era morrer, Pedro olha para Jesus e diz assim: não, mestre, não, de jeito algum, nunca vamos deixar isso acontecer. O Senhor morresse. Não é assim. Porque Pedro era aquele cara acreditando que Jesus seria o rei, e essa era a ideia dos judeus, acreditando que Jesus seria um rei como Davi, que viria da descendência da casa de Judá, da casa de Davi, e se tornaria o rei que ia sentar no trono em Jerusalém. Então os discípulos tinham um pouquinho dessa ideia, estavam bem gostando desse negócio, porque eles não aguentavam mais o Império Romano. Então assim, nós precisamos continuar avançando com Jesus, porque ele é o rei que vai sentar e para reinar. Aí Jesus disse: não, eu vim para morrer, vem morrer. Aí quando Pedro diz: não, isso não vai acontecer, ele olha para Pedro e diz: aparta de mim, Satanás. E chamou Pedro de diabo. Então Pedro, gente, ele tem bastante autorização para falar isso aqui que está falando. Por quê? Porque ele descobriu, ele discerniu, ele entendeu. Ele falou assim: agora eu estou entendendo como é que o diabo trabalha. Inclusive ele entrou em mim. Assim, estou pensando aqui. Inclusive ele entrou em mim, Satanás. Porque se Jesus chamou ele de diabo, porque Satanás falou por ele. Entende? Tentando tirar o plano de Deus da vida de Jesus. Então Pedro sabe exatamente como é. Por que Pedro tem essa autorização de falar do diabo com alguma propriedade? Porque ele viu o que o diabo fez com a mente dele. Ele viu. Quando ele negou, ele quis negar. É diferente. Naquela hora, quando Jesus ia ser preso, na verdade, Satanás entrou em Judas. Está na Bíblia. E Jesus falou assim: eu orei muito, hein? Eu orei muito, Pedro, para que Satanás não entrasse em você. Então, olha como é que esse cara tem experiência com ele, ele sabe que o diabo mexe com a mente. E aí ele vai escrever a primeira carta, e nessa carta ele desvenda que o diabo, ele na verdade trabalha ao redor, e ao redor do quê? Ao redor da mente. Ao redor da mente. E ele procura, por que ele procura? Porque ele sabe que ele pode encontrar coisas dentro de nós que são capazes de nos devorar. Então ele procura, ele fica andando ao redor, como o leão, caçando alguma coisa que possa nos devorar. Então, na verdade, ele está circulando o tempo todo na nossa mente. O tempo todo na nossa mente. O tempo todo na nossa mente. É um trabalho contínuo de Satanás, através dos seus demônios, porque ele não é onipresente. Alguns de uma linha teológica dizem que Satanás, ele nem na terra está. Eu não quero discutir muito esse assunto teológico, ok? Que ele está na expansão dos céus. Por isso ele consegue trafegar em até regiões celestiais. Porque é o que diz a Bíblia. Ele está na região, as potestades estão nas regiões celestiais. Então, acredita-se. Bom, mas eles dizem uma coisa interessante quando eles falam que existem tantos demônios na terra, que esses demônios são em quantidade tão grande que reportam o tempo todo ao comando. Porque tem um comando, e o comando da cadeia é ele. É o diabo. E eles reportam o tempo todo o comando. Ele não está onipresente o tempo todo. Ele não está presente o tempo todo, onipresente. Mas os demônios estão circulando. E porque tem muitos demônios, eles vão reportando. Parece que é onipresença, mas não é. Porque tudo que o diabo faz é imitar Deus. Como ele não pode ser onipresente, ele manda um monte de demônio para tentar ser onipresente. Entende? Que aí você fica naquela dúvida. Como é que o diabo tem que saber ao redor de todo mundo trabalhando? Não. Ele não é onipresente, mas ele tem como trafegar através dos seus demônios. E aí, bom, isso são linhas teológicas. Mas vamos lá. Deixa eu dizer para você. E a gente começar a estudar um pouquinho aqui. Se você quiser anotar, pode anotar. Deixa eu te dar um perfil muito rápido. Eu não vou entrar aqui na angiologia, não vou entrar na satanologia, que são assuntos muito específicos quando a gente fala disso na teologia sistemática. Mas eu vou falar alguma coisa sobre. Vou traçar um rápido perfil do diabo. Já estamos falando sobre o assunto. O assunto é vencendo as estratégias de Satanás. Então, para a gente entender que estratégias são essas, primeiro a gente tem que conhecer quem é o autor das estratégias. Sim ou não? Porque não tem como você saber como são as estratégias se você primeiro não conhecer pelo menos o autor. Isso se aplica na guerra. Você não tem como vencer um exército se você não conhecer o que está na cabeça do comandante do exército. Ok? Então, primeiro conhece o comandante para depois se atacar. Na questão do assunto do diabo, nós precisamos aprender primeiro sobre ele, mesmo que minimamente, para depois entrar nas estratégias. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero discernir, distribuir para você. Ele era um anjo de muito poder e de uma classe única. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido.
No livro do profeta Ezequiel, tem um pedaço que revela, eu não vou poder entrar aqui porque é muita coisa para a gente falar, mas tem um pedaço que revela qual era o perfil dele. E aí a Bíblia chama ele de querubim ungido, uma classe única. Era uma classe única e obviamente, quando ele se corrompe, ele faz um estrago muito grande. Porque o que é único, que se corrompe, é diferente em todos os aspectos. Então ele era um anjo de muito poder, um querubim ungido de classe única. Ele é escravista. Porque o desejo dele, depois da queda, e eu não vou falar também da queda, porque é um assunto muito longo, mas depois da queda, o desejo dele é escravizar o homem. Ele é escravista, ele quer escravizar. E como é que ele escraviza? A mente. Ele escraviza primeiro a mente para escravizar o corpo depois. Esse dia eu estava aqui na igreja, a gente está trabalhando todos os dias aqui, tem sempre gente. Gente, é incrível, a igreja está aberta, sempre tem uma pessoa que entra, aquele americano que voltou para Jesus aqui e tal, ele voltou aqui, pediu oração e tal. As pessoas vêm aqui, entram, às vezes o irmão vem conversar com a gente, né? É bom a gente estar aqui, poder ajudar o povo de Deus. Se uma moça entrou aqui, ela foi praticamente agredida por um passageiro do Uber. Ela é uma menina crente, e ela não é da nossa igreja, ela veio visitar uma vez aqui só. Olha que história. Só que ela foi agredida aí, porque ela estava trabalhando. Quando ela lembrou, falou assim, meu Deus, aqui tem a igreja. Ela está chorando, tremendo aqui. A gente orou com ela. Então, assim, a importância da igreja aberta, é incrível isso. Como Deus nos deu isso aqui. Então, só que eu estava aqui trabalhando, vendo aqui esses dias, aí estou vendo um rapaz ali, um rapaz até assim, de boa aparência, mas ele estava completamente desnorteado. Eu estava até com o pastor Celinho, aí estava olhando ele ali e falei assim, esse rapaz está drogado, né? Pois é, porque antes de ele afetar o comportamento, antes do diabo trabalhar no comportamento, ele trabalha na mente. É aqui que ele começa, com as propostas de corrupção da mente. Então ele corrompe o ser humano para as drogas, ele corrompe o ser humano para o sexo, ele corrompe o ser humano para agir dentro de coisas erradas, ele corrompe o ser humano para embarcar no pecado, dando a noção de que o pecado é algo prazeroso, e de verdade é, porque o pecado mexe com a carne, e toda vez que o pecado mexe com a carne, dá algum prazer, seja qual for o pecado. Então, o trabalho dele, o propósito dele inclui o escravizar. Quando ele escraviza a mente, gente, você trabalhar para libertar a mente de um ser humano escravizado é um negócio muito complicado. Muito complicado. Vou dar um exemplo assim sobre escravidão. Israel era um povo escravo no Egito durante um período de 400 anos em média. Quando Deus tira esse povo através de Moisés, e eles vão atravessar o Mar Vermelho, até chegarem na Terra Prometida, o que Deus tem que limpar da mente deles, a escravidão, não está no gibi, gente. Deus tem que fazer um trabalho na mente deles. Por quê? Porque pensavam como escravos. Já não estavam mais como escravos, mas pensavam como escravos. Satanás aprisiona de tal forma que faz com que a pessoa, até quando liberta, ela precisa de continuar sendo tratada para que a escravidão saia de dentro dela. Por isso tem muita gente convertida que entrega a vida para Jesus, mas dentro dela ainda existe um aspecto de escravidão. Você pega uma pessoa que viveu na escravidão, ela vai ter comportamentos de escravidão a vida toda se deixar, porque ela não sabe lidar com a liberdade. O escravo não sabe o que é liberdade. Ele foi criado em ser... Minha família, eu sou de uma família de geração, na minha geração, lá no Brasil, por infelicidade, o meu avô é nascido de uma mulher, a minha bisavó, que foi uma das últimas remanescentes da escravidão do Brasil. O nome da minha avó era Isabel, da minha bisavó, aliás. Por que era Isabel? Em homenagem à princesa Isabel, que libertou os escravos no Brasil, né? Com a Carta Áurea, né? Como é que é o nome que dá? Com a Lei Áurea, isso. Então, por causa disso, eu fico imaginando, né? Como era você ter a liberdade, você não ter a liberdade, e aí a partir do momento que a Lei Áurea aparece, você agora não sabe nem lidar com a liberdade. Você vai pedir, porque você não sabe que você pode ir lá comprar. Você vai se submeter, porque você não sabe o que você pode fazer. Então, é esse o propósito do diabo. Escravizar a mente do ser humano para que ele não consiga discernir o que ele pode fazer. Jesus vem e quebra a cadeia da mente do ser humano. Para quê? Para que ele possa ter olhos para enxergar que ele é livre. Ele é livre para continuar andando na direção de Deus. Bom, tudo bem. Ele não ama nada, nem a ele mesmo. Porque se ele amasse a ele não sairia do céu. Então ele não ama nada. Não há nenhum resquício de amor no diabo. Não há nenhum resquício de perdão.
Não há nenhum resquício de arrependimento. Zero. Ele é o mal em si, em pessoa. A Bíblia fala do ladrão, quando Jesus discerne a respeito do ladrão, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: aqui eu vou dar a vocês uma pincelada de como é a ação maligna. E o diabo ele é assim, ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele não se contenta em roubar e tirar. Ele sempre anda um passo a mais. Ele tenta matar. E como é que ele faz? Ele não só mata, mas ele também quer destruir o corpo. Então ele rouba, ele tira a liberdade, ele tira a alegria, ele tira as oportunidades, ele mata os sonhos, ele mata as oportunidades que Deus tem dado, ele vai matando. E depois ele destrói, para poder ninguém mais se levantar. Porque uma coisa é você ainda ter o corpo para ser ressuscitado. Mas quem não tem nem mais o corpo para ressuscitar, é uma tarefa muito difícil. Então esse é o propósito dele: roubar, matar e destruir. É uma tríade maligna. É assim como ele age. O maior intento dele, qual é o maior intento do diabo? Qual é o maior propósito do diabo? Ele quer ficar acima de Deus. E foi assim que no livro de Ezequiel ele tombou. Assim, eu serei semelhante ao Altíssimo, e eu subirei ao trono. Eu vou sentar acima do Altíssimo, eu vou sentar acima de Deus. Eu vou sentar lá em cima, porque ele achou que ia ser como Deus. Então por isso que tudo nele representa alguma imitação de Deus. Então o reino dele é organizado parecido com o reino de Deus. Os ministros dele são organizados como ministros de Deus. Por isso que a Bíblia fala que eles podem se transfigurar até em anjo de luz. Porque eles têm a capacidade. Você sabe que a luta da igreja ela é muito grande, inclusive nessa área. A gente nunca sabe quando entra alguém no nosso meio que fala pelo diabo. Por isso o nosso cuidado de sempre. Quem cuida das nossas crianças? Quem cuida dos nossos jovens? Quem cuida dos nossos adolescentes? Quem fala da parte de Deus aqui? Porque se a gente não vigiar nessa área, ele infiltra seus ministros. Porque ele imita o reino de Deus. E ele sabe imitar direitinho, gente. Ele sabe imitar direitinho. A identidade dele, então. A identidade dele é diabo. Como é que é o nome dele? Diabo. É diabo. No conjunto linguístico tem uma série de palavras. Mas uma delas é diabolos, que compartilha a raiz do verbo diabelim. Diabalim. Isso. E aí você vai procurar o que significam essas palavras latinas, gregas. Elas significam dividir. Então, ele é a divisão. Toda vez que você vê a divisão em casa, na companhia, na família, na igreja, no trabalho, você vê divisão? O diabo está por trás. Ele é a divisão. Porque ele não aceita que nada fique em conjunto. Um casamento ele não quer que continue. A família ele não quer que continue. Então ele trabalha para sempre movimentar e atacar na área da divisão. Por isso quando nós, igreja, encontramos divisão, gente, não brinca com esse negócio. Nós somos muito atentos, porque vigiai e sede sóbrios, né? Ou sede sóbrios e vigiai. Porque o que na verdade a gente tem que ver? Onde tem divisão, tem diabo. Onde tem divisão, tem diabo. Certo? Então ele é o divisor, ele é o separador, ele é o manejador da cunha, que tira pedaço. Está tudo na raiz do nome diabalim. É um negócio muito forte. Diabolos. Está tudo na raiz desse nome. Ele é o que trabalha sempre para arrancar um pedaço. Ele arrancou um pedaço até dos discípulos de Jesus, porque eram 12, ele conseguiu arrancar um. Eu aprendi uma estatística com isso. A cada 10, um é diabo. Que isso, pastor? Pelo amor de Deus. Eu tenho um pouquinho só de experiência de andar com a igreja. E eu percebi, dentro da igreja, a cada 10, um diabo. Se tem 100, tem 10 diabo. Se tem 1000, tem 100 diabo. E quem são esses? Os que causam divisão. Porque era a natureza, da essência maligna dele, depois que perdeu aquilo que estava estabelecido na glória por Deus. Perdeu, se lançou, desejou, quis assim e vai partir para a divisão. Por que eu digo 10%? Porque de 12, 1. Sim ou não? Como 10% de 12 é 1,2?
Não tem como a gente fazer muito preciso. Então aí está mais ou menos a matemática. É 1,2, pronto. Ok. Então é 10%. De 12 é 10%. É diabo. Cuidado com o espírito de divisão que vem dele. Vamos continuar. Ele separou, ele dividiu Adão e Eva de Deus. Adão e Eva, ele dividiu de Deus. Olha como é que ele trabalha na divisão. Adão e Eva num jardim tão bonitinho, no Éden, tão bonitinho. Toda tarde falava com Deus, Pai, falando com eles. Eu queria falar com o Pai assim, como Adão falava. O pecado foi tão fatal conosco, que a gente fala com Deus hoje também, porque o Espírito dele está dentro de nós. Mas não é igual a Adão, não. Adão tinha um grau de intimidade muito superior. Porque ele podia falar com Deus até face a face e não morria. Eu e você, ainda por causa da natureza, isso aqui nosso, que é mortal, que vai perecendo, por causa disso aqui, se Deus aparecer perto de nós, a gente é exterminado na hora. Fulminado assim, ó. Por quê? Por causa do pecado. Gerou esse nós. Mas o que Satanás fez? Dividiu. Pegou Adão e Eva e separou de Deus. E a humanidade até hoje está assim, separada de Deus. Quem traz de volta? O Salvador que veio resgatar. Porque o Salvador sabia do plano do diabo. E ele sabia que só ele era capaz de vencer e pisar na cabeça da serpente como ele pisou. Pegou a chave do inferno e da morte. Me dá aqui, que você pensou que era teu. Só que eu estou aqui para mudar essa história. Então, acabou. Ele mudou a história. Ok. Pode culpar ele mesmo de tudo quanto é vazio que você pode imaginar. De toda depressão que você pode imaginar. De toda intranquilidade, de toda ansiedade exagerada. Pode culpar o diabo mesmo, porque ele provoca isso. Ele quer desestabilizar a humanidade. Às vezes você pensa que é resultado da crise econômica, porque perdeu alguma coisa, porque perdeu alguém. Não. É uma maquinação por trás, tentando arrancar de nós a paz e a alegria que vem de Deus. O que você está sentindo, essa coisa que você sente de não ler mais, de não orar mais, de não querer mais vir à igreja, isso é diabo mesmo, é diabo mesmo. É diabo mesmo. Não tenho mais força para orar. É diabo. É ele tentando manipular a sua mente para você não ter intimidade com Deus. Porque por que eu disse para vocês? A essência dele, o nome dele é dividir. E se é dividir, ele não quer você perto de Deus. Então ele não quer que você ore, porque quanto mais você ora, mais você fica perto de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais a palavra de Deus se aproxima de você e te muda. E ele não quer isso. Quanto mais você vem à igreja, mais Deus usa os instrumentos que Ele tem na igreja para que a palavra de Deus chegue no teu ouvido. Que o justo, ele vive pelo quê? Pela fé, não é isso? Mas como é que se gera a fé, diz a Bíblia? Pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então Ele não quer que você ouça. Ele não quer que você venha aqui não, Ele quer que você fica lá vendo televisão. Fica lá na internet, fica lá. Ele quer que você fique lá no celular mesmo. Ele não quer que você entre na igreja, porque sabe que se você entrar aqui na igreja, a sua mente pode estar cativa em alguma área, é quebrada. Toda vez que você entra, e olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós somos passíveis de uma cadeia na nossa mente. Aqui não tem ninguém imune, inclusive eu. Ninguém. Porque essas cadeias, elas vêm e elas são plantadas em nós. Mas o que quebra elas? Quebra elas é o poder da palavra de Deus, gente. Então, fica muito tempo sem vir à igreja, fica aprisionado num monte de cadeias. Mas quanto mais você está na igreja, toda vez que você chega aqui, pode ter uma cadeiazinha, pode ter um elozinho desse pequenininho, pode ter um elão grandão, mas toda vez que você chega, vem o martelo, que a Bíblia diz que esmiuça a pedra, é a palavra de Deus, e quebra as cadeias que estão na tua mente. Então você entra aqui e fala assim, olha só, eu sou uma pessoa que não conheço quase nada de teologia, eu não conheço nada de Bíblia, mas você pode estar não conhecendo nada. Fica tranquilo, você não tem que ficar preocupado com isso mesmo, não. Tem que se preocupar o seguinte, é de estar ouvindo a palavra de Deus. Porque quando você ouve, pode ser assim, não, eu não conheçço bem, pastor, eu sou uma pessoa simples. Fica tranquilo quanto a isso também, porque a palavra é tão espiritual que ela vai aonde ninguém pode ir, nenhum livro pode ir, nenhuma ideologia pode ir, nenhuma filosofia pode ir, a palavra de Deus pode ir. Ela vai lá, ela vai na divisão da junta, da medula, ela entra ali, lá, onde ninguém pode discernir, é onde a palavra de Deus entra. Quais são as faces dele? Vamos lá. Eu tenho que, rapidinho, não vou poder ler o texto. Serpente, ele é serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Ele é tentador, eu vou falar os textos aqui, eu vou voando. Tem como são muitos textos. Ele é tentador, em Mateus capítulo 4, verso 3. Sabe o que é o tentador? O tentador, no grego, na época, para eles entenderem melhor quando Jesus falava sobre essas coisas, o tentador era o cara que pegava a espada, quando ele colocava no fogo,
E depois o tentador, na verdade era o martelo que ele usava na bigorna. Aquele era o nome dado ao martelo, tentador. Então ele botava a espada e tum, tum, para poder afinar e deixar a espada pronta para ser afiada depois. A esse instrumento dava o nome de tentador. Então o que é o diabo na verdade? Na verdade o diabo, ele pensa que ele existe, que ele faz o que ele quer, mas ele nem tem noção que quem governa tudo. Ele não tem nem noção que na verdade até quando Deus tem que moer alguém, ele permite. Como ele permite? Permite o tentador, ele permite bater na espada. Porque a espada pensa que ela faz o que ela quer, mas não faz não, filho. Porque nem o diabo faz o que ele quer. Por isso ele com Jó tentou e disse assim, vai lá, Deus permitiu, sim ou não? Aqui ó, o tentador, tum, Deus permitiu. Jó tomar uma martelada do tentador. Só que Deus está dizendo, pode ir lá, vai lá tentar ele. Eu vou lá tentar ele, você consegue. E pode tirar tudo dele, pode. Posso meter uma espada mesmo e arrebentar ele? Pode meter tudo, pode fazer o que você quiser. Você vai ver o que vai acontecer depois. Aí depois no final, você vê a história de Jó, que se levanta das cinzas. Porque não abre mão do temor e da palavra de Deus, mesmo sendo arrebentado pelo tentador. Ele é o inimigo. Mateus capítulo 13, verso 25. Ele é o maligno. Mateus capítulo 13, 19. Ele é o príncipe dos demônios. Marcos capítulo 3, verso 22. Tudo na Bíblia. Ele é o pai da mentira. Mente mesmo para você ver. Aqui. É o pai da mentira. Eu não quero ser filho do diabo, não. É o pai da mentira. João 8, 44. Ele é o homicida. Mata. De modo torpe, fútil. Não quer nem saber. Ele mata. Ele é homicida. João capítulo 8, verso 44 também. Ele em 1 Pedro 5,8, que é o texto, ele é o leão que ruge. Ele é o enganador. Está enganando nações aí, ó. Está enganando, colocando um contra o outro, guerra, botando um monte de coisa. Lá o Brasil, lá, a guerra lá, você é enganador, está enganando. Apocalipse capítulo 12, verso 9, o enganador. E ele é o dragão. Ele é o dragão, solta fogo pela boca mesmo. Tem a aparência ridícula. Mas é a aparência de abominação, de bestialidade. Ele está em Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 9. Ele é isso aqui tudo que você está vendo. Agora vamos ver as estratégias que ele usa. Vamos lá. Então, Jesus, Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu não vou colocar o texto na tela porque ele é longo. Para ser tentado pelo diabo. Ó. Então, peraí. Deus aqui que colocou ele para ser tentado pelo diabo, porque o diabo é empregado de Deus mesmo, ele está pensando que ele faz alguma coisa sozinho. Só que não é assim que funciona. Deus, ele vai permitir ou não. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é o Filho de Deus, joga isso aqui para baixo, vai lá. Ué, você não é o cara? Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, porque você está escrito, mas também está escrito. Você está pensando que eu não conheço, mas eu conheço. Está escrito também. Não ponha à prova, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus aqui subiu um nível com ele. Depois o diabo levou um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos. Mostrou tudo, gente. Mostrou até aqui os Estados Unidos. Mostrou tudo. Tudo isso aqui. Vou te dar. Pode ficar para dentro aí que eu vou te dar tudo. Mostrou os reinos, o esplendor do reino, tudo, o mundo. E disse, eu te darei tudo isso, como se fosse dele. O diabo trabalha tanto imitando, enganando, que ele mostra coisa que não é dele. Às vezes ele quer dar aquilo que nunca teve. Mas a gente é tão bobo que a gente cai. Porque quem não tem o Espírito Santo para discernir, cai nas coisas bobas que ele vai falando para propor. Só que Jesus não estava nem um pouco para brincadeira. Jesus, então tudo lhe darei se você prostrado me adorar. Jesus, retira, aparta de mim, Satanás. Descobriu que era ele. Você é Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, só a ele preste culto. Então o diabo o deixou. Então, eu amo essa expressão. Então o diabo o deixou.
Se você entender essa mensagem, o diabo vai te deixar. Então o diabo o deixou. E logo depois que ele deixou, os anjos vieram e serviram. É como Deus diz assim: filho, você venceu, está aí o prêmio. Vou dar algumas considerações para a gente andando. Deus usa a tentação de Satanás para nos forjar. O diabo fica furioso com essa declaração, porque ele se sente usado, né? Mas a verdade é essa: Deus usa a tentação de Satanás para nos forjar. Os tempos de provocação, na verdade, são treinamento. Então, quando ele trabalha para provocar, ele trabalha para nos treinar. De purificação e de fortalecimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Deus te ama tanto, mas Ele te ama tanto, tanto, tanto. Deus te ama tanto, tanto, que Ele não quer que você fique subdesenvolvido. Que na verdade, se você não tem conhecimento da palavra de Deus, você fica subdesenvolvido. Deus não quer isso. Deus quer te desenvolver. Amém? Você crê nessa palavra? Você está aqui nessa noite para desenvolver. Deus não trabalha com decréscimo. Deus trabalha com acréscimo, filho. E se até aparecer um tempo de decréscimo na sua vida, significa que vem um tempo de duplo acréscimo. Porque para cada tempo de vergonha, Deus tem o quê? Dupla honra. Deus não quer você imaturo, por isso que você precisa aprender e ser forjado. Então, não se surpreenda quando você for testado pelo diabo. Porque quem anda com Jesus não é isento. Não há ninguém isento do teste, das provações causadas por Satanás. Por quê? Porque se aquele que foi primeiro passou por tudo isso, por que você e eu não vamos passar? Nós não estamos isentos, gente. Você e eu não estamos isentos às artimanhas, ataques, provocações, mas na verdade, tudo isso Deus vai usar em nosso favor. Você crê? Amém. Ok. Só não pode ceder. Então, quais são as estratégias? Pastor, dissernem para a gente terminar. A estratégia número 1 é essa aqui. Se você quiser, anote. A estratégia número 1 do Satanás para tentar nos destruir é: ele sempre ataca os pontos fracos primeiro. Isso aqui é muito sério. Isso é muito sério, gente. Ó, olha para você. Olha para você. Você se conhece ou não? Sim ou não? Você sabe qual é a sua fraqueza em alguma área, sim ou não? Qual é a área da sua vida que você sente uma fraqueza maior? Você sabe, não sabe? Não precisa responder nada para mim. Eu só quero que você olhe para você mesmo e pense. Você sabe qual é a área? Uns têm uma fraqueza no dinheiro. Outros têm a fraqueza no sexo. Outros têm a fraqueza do poder. É poder a qualquer custo. Pisa, mata, faz o que for para subir, para galgar, para se tornar poderoso na frente de alguém, em cima de alguém. Outros têm a fraqueza do desprezo, do relaxamento, da omissão. A fraqueza dela é: sou omisso, não quero saber nada, não estou nem aí para ninguém. Insensibilidade. Cada um sabe a sua fraqueza. É aí que ele ataca. Deixa eu te ensinar. O diabo trabalha na amplitude do teu desejo. Aonde você deseja, onde ele te ataca. Então, quando você tem dentro de você uma área vulnerável, que você tem que saber qual é. Aí, pastor, não sei qual é não. Irmão, vai orar então, rápido. E vai falar com Deus para descobrir que área é essa. Porque se você não tapar essa brecha, é onde ele está trabalhando em você não está vendo. Por isso, casamentos acabam. Famílias são destruídas. Quando eu falo destruídas, são dissensões e guerras dentro de família. Nações são estragadas. Por quê? Pontos fracos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, amém? Imagina uma nação que não é, que não tem meu Senhor. Como é que ela é? Infeliz. Por isso o nosso país lá está orando, o Brasil. A América está orando, nós estamos orando, está todo mundo orando. Por quê? Porque se a gente não nos fortalecer nas áreas vulneráveis, o nosso país, por exemplo, o Brasil aqui, da grande maioria, obviamente, aqui não tem só brasileiros. Então, assim, o Brasil agora está numa fase de decisões lá muito grande, não é isso? Tem que decidir lá. Pois é, o diabo sabe os pontos fracos do nosso país. Como também o diabo sabe os pontos fracos da América. Como o diabo sabe os pontos fracos do Equador, da Colômbia, e vai embora dos países todos do mundo, da Europa, é onde os países estiverem na Europa. Ele sabe. 40 dias de jejum deixou Jesus faminto. Ali era a fraqueza de Jesus, é aqui que eu ataco. Ele está faminto. Essa é a fraqueza dele. Não tinha pão, o estômago de Jesus estava vazio, então ele atacou o estômago, irmão. Ele ataca na amplitude do desejo. Eu aprendi isso. Depois que eu aprendi isso, eu ensinei. Um rapaz uma vez falou para mim: rapaz, eu acho que eu vou largar minha esposa. O que é isso, rapaz? Vou largar minha esposa.
Por quê? Rapaz, a minha esposa não é uma mulher estudada. E ele é um cara estudado. Eu casei com ela muito jovem, ela não é estudada. Rapaz, eu conheci uma mulher, cara. Estudada, joga xadrez. Rapaz, estou encantado com essa mulher, vou largar minha esposa. Aí eu falei para ele, o Satanás está trabalhando na amplitude do teu desejo. Quando ele encontrou o desejo que você tinha, ele falou, é aqui que eu pego ele. Então assim, o cara dentro dele tem aquela coisa ali, ó, já pensando naquela coisa, minha esposa, poxa, ela é mais simples do que eu e tal. O que o diabo fez? Apresentou uma para ele. Toma aqui, ó. Essa é para você. Segura ela aí. Na bandeja do jeito que ele queria. Você vai no restaurante, você diz, qual é a comida que eu quero? Você quer? O garçom pergunta, você diz, quero essa comida. Ele vem certinho com a comida que você pensa, aqui, ó. Satanás trabalha exatamente assim. Você pensou numa coisa que você quer, é aqui, tá aqui, ó. Rapaz, vou perder um negócio, te dar um negócio para te arrebentar. Eu quero destruir você, porque eu vou roubar, matar e destruir você. Onde está o vazio, Satanás ataca. Então, se tem fome de atenção, ele ataca. Se tem carência, ele ataca. Por isso tem gente carente na igreja que, na verdade, está manipulada pelo diabo. E perturba a cabeça do pastor, perturba a cabeça do líder, perturba a cabeça da igreja. Mas para ele é o carente que está sendo atacado pelo diabo e não está vendo. Porque ele trabalha na amplitude do desejo. Ai, ninguém me vê, ninguém ora por mim. Ele está só atacando, ele está indo, está embarcando. É isso que ele quer mesmo. Então, se ele encontra fome de posições, ele ataca. Fome de oportunidade, ele ataca. Fome de ter o que o outro tem, ele ataca. Fome de sucesso, ele ataca. Fome de beleza, cuidado. Até a fome de beleza. Uma coisa é você se cuidar na vaidade normal, natural. Outra coisa é virar como está acontecendo no mundo aí, gente. Existe um padrão de beleza que está deixando as mulheres enlouquecidas. Enlouquecidas. Tem mulher enlouquecida por causa do padrão que foi levantado de beleza nesse mundo, gente. Olha, querida, Deus criou como você é. Você é linda como você é. Não interessa que você está ficando mais velha, porque você era flor, mas virou titiririca do brejo. Jesus, nada disso. Que coisa brava. Não, mas sabe o que eu estou querendo dizer? É o seguinte, marido tem que amar a mulher em qualquer circunstância, em qualquer temporada. Eu amo a minha esposa, eu amo desde quando ela era uma menina novinha, que eu amei e amo profundamente, e vou continuar amando até ter 80 anos, ela está toda enrugadinha, mas eu vou ter o amor dentro de mim, dizer assim, valeu a pena continuar com você até o final, minha filha, valeu a pena. Eu não vou deixar meu coração se corromper por causa de um padrão de beleza que está por aí, porque na verdade é um padrão plastificado. Eu não estou sendo contra nada da beleza, que você faça tudo que é bonitinho, faz muito bonitinho mesmo, mas cuidado para a beleza não se tornar uma fome, onde Satanás ele entra. A fome de Deus é onde ele trabalha também. Porque tem fome de Deus, mas ele te apresenta alguma coisa para te dar, para saciar a sua fome de Deus. Só que nada sacia a fome de Deus. Te apresenta uma amizade, a amizade não sacia a fome de Deus. Te apresenta uma ideologia, não sacia a fome de Deus. Só o que sacia a fome de Deus, palavra de Deus. Ele pedirá que você transforme pedras em pães. Sabe por quê? Ele só tem pedra, ele não sabe o que é pão. Transforma em pão, por quê? Porque ele não tem pão, ele só tem pedra. Ele quer que você satisfaça suas próprias necessidades. Quanto mais vaidoso se transformando em que satisfaz suas próprias necessidades, mais na direção do desígnio do diabo você fica. Eu não estou dizendo que não pode se cuidar, não estou dizendo que você não pode ter suas necessidades supridas, não é isso. É quando você entra no campo do exagero. Você não precisa exagerar. Fala para dois aí, não precisa exagerar. A segunda estratégia de Satanás é ele sempre levanta dúvidas sobre o nosso destino. Ué, você não é filho de Deus? Está levantando dúvida para Jesus sobre o destino dele. Então, você pode fazer isso. Ué. Ele deseja que você pense que precisa provar alguma coisa para alguém. Por isso tem gente desesperada para provar que é, assim, uma autoafirmação. Você não precisa disso, gente. Você é o que é. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Só que a pessoa fica... Você não tem que provar nada para ninguém. Você nasceu aí para Deus é satisfeito porque você nasceu. Ele te ama do jeito que você é. Você te ama. Você é desdentado, não desdentado, cabeludo, sem cabelo. Você que interessa. Deus te ama. E aqui o seu corpo é um. Lá. Ai, glorificado, meu filho. Ele quer fazer com que você confie em você mesmo. Por isso ele sempre levanta dúvidas sobre o destino. E nas obras que você é capaz de fazer. Porque ele pega o seu talento e te engana no seu próprio talento. Você não é filho de Deus? E te engana no teu talento. Vou te enganar isso aí. É essa área que eu trabalho. Você não nasceu para nada. E você é cheio de talentos. Ele quer fazer com que você confie em si mesmo e nas obras que é capaz de fazer. E ele quer fazer com que você fuja da dependência de Deus. Porque ele tem ódio de quem depende de Deus. Às vezes a pessoa mais simples orando lá, Senhor,
manda comida aqui em casa, eu tô necessitado. Ele está com ódio dessa pessoa, porque em vez de estar pedindo para os homens, está pedindo para Deus. Mas ele trabalha atacando sobre o nosso destino. Você não é filho de Deus? E está passando necessidade? Está na América sem ter o que comer? Isso é conversa. Eu dependo de Deus. Seja aqui, seja lá, eu dependo de Deus. Sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Ainda que ele tente arrancar a dependência de Deus dentro da gente, ele não consegue. Porque sem Jesus nada nós conseguimos. Terceira estratégia. A terceira estratégia é que ele quer que você se exiba. Os exibidinhos. Bota no pináculo do templo. Agora vai lá. Mostra o seu desejo de impressionar as pessoas. Como ele gosta de trabalhar assim. E aí ele corrompe a mente do ser humano para ele impressionar as pessoas. Cuidado para quando você não se tornar um espetáculo para as pessoas. Você não foi feito para ser um espetáculo para as pessoas, até porque o palco aqui não é para você. Tudo aqui é para Deus. Então, tem gente que faz espetáculos da fé. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. Espetáculos de fé. Quer mostrar até o que não é. É onde ele trabalha. Ele trabalha corrompendo isso na mente do ser humano, querendo que você se exiba daquilo que você não é. Por isso tem gente com crises, pastor, dentro da igreja, porque está querendo ser o que nunca foi chamado para ser. Entenda, fique no seu lugar, no reino de Deus, no desígnio que Deus te deu. Se ele é bom, se ele é ruim, se está bom, todo desígnio de Deus é bom. Você não tem que medir, não é você quem mede é Deus que te deu. Porque a uns ele deu 5 talentos, a outros ele deu 2, e a outra deu 1. Contente-se, é ele que dá. Simples, pronto. Aí ele quer que você tenha e mostre tudo que tem. Exibicionismo é uma estratégia que ele usa. Ele corrompe o ser humano na base. E ele estimula para que nós façamos nossos showzinhos particulares. Eu não quero isso. Essa é uma estratégia que ele usa. A última estratégia. Ele promete as alturas. Ele promete colocar você. Por isso que sou uma pessoa que estou aqui, meu showzinho particular. Então, vamos para as alturas. Pois é, ele vai para o pináculo do templo. Bota muito alto, vê tudo. Eu vou te dar tudo isso que você está vendo aí. Uma estratégia usada para corromper o ser humano na essência. Porque ele não suporta ver alguém se submetendo e se humilhando diante de Cristo. Então ele quer arrancar a submissão de Cristo e colocar alguém independente. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Vocês vão comer do fruto e vão se tornar deuses. Porque o ódio dele é que a gente se submete a um Deus que a gente não vê, gente. Eu estou andando com Deus que eu não vejo. Eu nunca vi Ele. Mas eu amo Ele com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Essa terra é tão pequenininha, passa tão rápido. Mas a minha alegria, gente, é que meus olhos vão fechar. E quando os meus olhos fecharem, eles vão se abrir depois de um tempo. Porque eu vou dormir por um tempo. Mas quando eu abrir os meus olhos, eu vou ver o meu rei, que eu nunca vi, mas eu vou ver o meu rei. Satanás tem ódio disso, ele sabe que nós queremos nossos tronos particulares. E na verdade, eu não fui feito para ter um trono particular. Eu fui feito para ver o Cordeiro de Deus que assenta no trono, ser governado por Ele, me submeter a Ele, dobrar os meus joelhos diante dEle e confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. Não vamos deixar o diabo nos vencer, não. Na nossa mente, não. Não deixe que ele ofereça para você a mais alta posição, porque a mais alta posição nunca vai ser sua. A mais alta posição sempre é de Deus. Eu quero a mais alta posição nessa igreja. Eu quero a mais alta posição nesse trabalho. Eu quero a mais alta posição nessa companhia. Esqueça a mais alta posição, porque a mais alta é sempre de Deus. O desejo é que você seja o top, the best, o cara. É isso que ele quer fazer. Jesus não se enganou com ele. Eu vi gente que o diabo ofereceu coisas. Eu vi gente que o diabo ofereceu pessoas. E olha, quer que eu te diga uma coisa? Ele sempre garante o melhor, hein? Ele traz o melhor. Ele é violento para trazer o melhor. Porque ele sabe onde está na tua mente a fraqueza. Na minha mente a fraqueza. Só que o melhor dele é o lixo para Deus. O melhor do diabo é o lixo para Deus. É tão lixo que pensar nas coisas do reino, em primeiro lugar.
E as demais coisas. Você sabe o que é coisa ali quando está no grego? Os troços. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse coisas no grego é troço. É como se eu dissesse assim: vocês estão preocupados com troço, gente. Isso aí vai ser acrescentado para vocês o tempo todo. O que importa é o meu reino. Porque para você estar se alimentando de lixo, quando eu queria te dar o que eu tenho de melhor. É isso que Deus quer fazer, te dar o que Ele tem de melhor, e não do lixo que está comendo o diabo por aí. Eu quero terminar. E eu quero terminar dizendo para você quais são, então, as estratégias que vencem Satanás. Eu vou entrar aqui e termino. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como é que eu posso vencer o diabo então, pastor? Vista toda a armadura de Deus. Não é uma parte da armadura, é toda ela. Efésios capítulo 6, verso 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Ó. E como é que eu visto? Eu visto o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do espírito da oração. Vestido com toda essa armadura, a Bíblia diz: eu consigo vencer as ciladas do diabo. Então o que é que eu tenho que fazer? Fala comigo. Número 1, eu vou resistir ao diabo, ele vai fugir de mim. Fala, pode falar, não tem medo não. O Espírito Santo está dentro de você, meu filho. Vai, número 1, eu vou resistir ao diabo, ele vai fugir de mim. Fale. Eu vou vestir a armadura de Deus em mim. Agora, terceira estratégia, terceira arma para você usar contra o diabo. Diga não às tentações. Está dizendo muito sim. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: para de dizer sim para aquilo que vem de lixo para você comer, que vem do diabo. Diga não. Não aos olhares errados, não às companhias erradas, não às conversas erradas, não às corrupções que estão perto de você. Não, não, não. Desde pequeno uma criança já aprende até o sinal do não. Não. Lucas capítulo 4, verso 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Por quê? Porque Jesus disse não. Não. Não vou me render ao que você quer. Então, a terceira arma que a gente pode usar é: diga não. Fala assim: eu direi não ao diabo. Eu direi não às propostas dele. E a última, para terminar, a quarta. Sabe por quê? O diabo é um lutador experiente, gente, soldado muito equipado. E como eu encaro ele? Eu encaro igual a carta de Judas no capítulo 1, verso 9. Eu queria colocar só esse texto para mim, para eu terminar. Judas, a carta, capítulo 1, verso 9. Coloca a carta de Judas, capítulo 1, verso 9. Essa é uma carta, só um capítulo na verdade. É Judas 1, 9, porque ela só tem um capítulo. Era uma carta de um capítulo. Então, Judas 1, 9. Vamos, para terminar. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Quando o diabo te encontrar na tua fraqueza, você diz assim: não tenho força para vencer isso aqui, minha mente está começando a ficar cativa. Você vai olhar para ele e vai dizer: o Senhor meu Deus, mesmo eu não tendo força nenhuma, o Senhor meu Deus te repreenda. O Senhor te repreenda. O que eu aprendo aqui? Nunca encare o diabo sozinho. Nunca encare o diabo sozinho. Se está numa luta contra as coisas das trevas, chama alguém para orar com você. Chama o pastor para orar por você. Nunca encare ele sozinho. E quando não tiver ninguém, usa da mesma expressão que Miguel, o arcanjo, que mesmo sendo Miguel, ele podia arrebentar na espada espiritual, mas não. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Você vai sair daqui hoje dizendo isso para o diabo: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda na minha casa. O Senhor te repreenda no meu trabalho. O Senhor te repreenda do meu bolso. O Senhor te repreenda das minhas finanças. O Senhor te repreenda do meu casamento. O Senhor te repreenda da minha família. O Senhor te repreenda da minha igreja. Na Life House Orlando, o Senhor te repreenda, Satanás. Aqui não vai ter lugar, em nome de Jesus. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Nós estamos aprendendo e aprendemos essa noite as estratégias de Satanás.